Olá, torcida tricolor, meu abraço, saudades que passamos alguns dias sem bater esse papo aqui com vocês. Olha, vamos falar do jogo de ontem, mas antes, deixe seu like, curta a nossa conversa aqui, faça suas críticas, dê suas ideias, suas opiniões e ajude a divulgar essa conversa nossa para que mais torcedores do nosso esquadrão tenha conhecimento de opiniões minhas, de vocês, e possam comentar, né, sobre o nosso esquadrão, o momento atual do nosso esquadrão. E nos ajuda também a divulgar o nosso vídeo para que a gente possa ter mais visualizações, que a gente possa ter mais amigos participando e fazendo seus comentários, que é o mais importante disso tudo. Olha, ontem nós fomos para o jogo para assistirmos uma partida do primeiro turno que estava atrasada do esquadrão. A 18ª partida estava atrasada, como todas as outras, 19ª está atrasada para todos os times. Só um ou dois dos times que já jogaram a 19ª partida. O Bahia ainda falta jogar com o Atlético Mineiro, mais uma partida para fechar o primeiro turno. E ontem, no primeiro tempo, nós fizemos um jogo até bom. Não um espetáculo de jogo, mas um jogo bom. Esperávamos mais, porque o Bahia estava quase 30 dias parado, 21 dias treinando e voltou sem emoção. O pessoal competiu até mais um pouco do que o normal. Mas a emoção, está faltando no Bahia aquela emoção, aquela liga, aquela vontade de vencer. E ontem eu assistindo a coletiva de Rogério, ele disse até que o Bahia jogou com mais vontade. É verdade. Mas no segundo tempo, sem a gente entender nada, o Bahia caiu de produção, completamente de produção. Claro que o Chapecoense se retraiu muito, fechou ali a cozinha, deu aquela fechada na cozinha e o Bahia ficou com dificuldade de penetrar pelo meio com o William José e jogou o time já no final do segundo tempo pelas pontas, avançando mais as laterais. Eu até gostei de falar em lateral do Zé Guilherme, gostei dele. Ele ontem jogou direitinho, correu, dividiu, defendeu, atacou, né? O Nestor jogou bem, mas o Bahia está faltando emoção. O Roman jogou direitinho, né? Tá precisando mais de minutagem e a Chapecoense incomodou no segundo tempo. Mas incomodou mesmo, os dois pontas dele, até depois da mudança do técnico, avançaram muito e criaram oportunidades. Criaram a oportunidade de fazer gol no Bahia. Não conseguiram, graças a Deus, mas criaram oportunidade. Não era para acontecer isso. O que está faltando no Bahia, a gente não sabe o que é. Uns dizem que é que o time não tem mais aquela liga com o técnico. Outros dizem porque o time está desmotivado, porque eu não sei. O salário em dia, bom em salário, projeto bom do City, uma estrutura espetacular que é o CT Evaristo de Macedo, mas está exatamente acontecendo o contrário. O time estava assim, sem essa motivação no primeiro turno. E agora no segundo turno volta um pouco melhorzinho, mas nada suficiente. Tem que ter raça. Tem que ter raça para ganhar. Tem que ter vontade para ganhar. E como dizia o técnico, aquele técnico Cláudio Coutinho, quem não tem vontade de ganhar, quem tem medo de perder, não tem vontade de ganhar.
Então o Bahia precisa ter vontade de ganhar. Eu não quero comparar, mas o Bahia precisa se espelhar na raça da Argentina, na raça da Espanha. Times que jogam com sede, time que joga com sangue nos olhos. O Bahia, antes de muita gente que vai ouvir e ver esse vídeo, o Bahia ia para campo e dava vida dentro de campo. A torcida do Bahia esperava faltando 2 minutos para acabar o jogo, o Bahia virava um jogo. Hoje não se vê mais isso. O Bahia ficou tão vulnerável ontem que precisou Everton Ribeiro, que estava no banco, entrar para acalmar ali aquele meio de campo. Tirou ele o José e botou ele ali, ele deu uma acalmada, passou a ter mais controle ali no meio de campo, mas a gente não está vendo aquele Bahia guerreiro que a gente sempre se acostumou. É preciso que tenha uma conversa de olho no olho dos dirigentes, das pessoas que fazem o dia a dia do Bahia, para saber, para conversar, ou tal individualmente, o que é que está acontecendo. Não é desunião, porque isso não existe. O Bahia, quando faz um gol, todo mundo vai se abraçar, todo mundo, você vê que o clima é bom. O clima entre eles, jogadores, é muito bom. Não há nenhum problema de desavença. Pelo menos eles não demonstram isso publicamente. Não demonstram. Mas existe alguma falta de motivação. Qual eu não sei. Ronaldo não teve muito trabalho. Roman jogou direitinho, fez até o primeiro gol, né? Numa cabeçada, numa bola de escanteio. David Duarte jogou para o meio da área e ele de cabeça fez um gol, o primeiro gol do Bahia. E o Nestor fez o gol, né, de pênalti no meio do gol, que o goleiro foi para um lado, mas a bola foi no meio. Normalmente essa batida no meio é difícil o goleiro pegar. A não ser que quando o jogador costuma bater muito assim, o goleiro já sabe que ele vai bater daquele jeito, aí espera e termina pegando. Mas é muito difícil um goleiro pegar uma bola no centro, porque ele sempre vai para um lado ou para o outro. E ele bateu bem, fez o primeiro gol do Bahia e comemorou com a bola debaixo da camisa, porque a esposa dele está esperando uma neném, uma menina, que deve vir como torcedora também do Bahia, porque Nestor tem contrato longo aí com o Bahia, e é um cara, e é um jogador que, depois da minutagem que ele está tendo, ele tem melhorado bastante. Ele é um jogador dinâmico, ele é um jogador que sabe fazer as coisas. Tem visão de gol, tem visão de chutes para dentro da área, né? Mas David Duarte não complicou, Ramos Mingo também não, e Zé Guilherme, como já falei aqui, jogou para mim, jogou bem. O meio de campo também, Acevedo como sempre, né? Jogou direitinho, arrumou aquilo ali, o Nestor também direitinho, não criou problema ali de nada, não teve problema de nada. E na frente, o William José com aquele jeito dele, faz o pivô, mas não é um jogador de defender muito, ele está ali, né? E a oportunidade, se a bola sobrar para ele, ele chuta, porque ele sabe controlar uma bola, ele sabe o que fazer com a bola nos pés. E abre espaço, né? E abre espaço. O Pulga tentou, até o primeiro gol do Bahia foi uma insistência do Pulga, e era uma choradeira que não foi pênalti, claro que foi pênalti. Ele jogou a bola no meio, um jogador veio de um lado, outro do outro, e com a perna tirou ele, jogou ele no chão. Pênalti, claro, ali foi pênalti, claro, não há. O jogador tem que reclamar e tal. E Ademir ontem, para mim, não jogou bem. Eu não vi Ademir, aqueles cortes que eles dão, aquele chute que ele dá para a área, eu não vi em nenhum momento o Ademir fazer isso, né? Caiu muito de produção e eu não vi. Furquim entrou, Everton Ribeiro entrou também,
conseguiram dar uma arrumada, conseguiram, o Furquinho ainda foi para a linha dele, ele tem um jogador bom, sabe driblar, sabe chutar, né? E a gente tem banco, a sorte que a gente tem é banco. E Everaldo entrou também, mas Everaldo a gente não consegue ver Everaldo fazer nada diferente do que ele é acostumado a fazer. Everaldo não consegue fazer nada diferente, desculpe, não fazer nada diferente, mas entrou uma diferença dele para o Willian José, que ele vem, cada defesa, ele dá uma ajuda na defesa, ele consegue ali dar uma arrumadinha. E Jean Lucas também entrou, jogou um pouquinho melhor do que eu vinha jogando, o Jean Lucas. Mas foi muito pouco tempo para demonstrar se ele realmente está se recuperando da fase ruim que ele está passando. Caio não entrou e a gente terminou o jogo, né, com a Chapecoense muito mais em cima, muito mais organizada no segundo tempo. E o Bahia sofreu um pouco, mas muito pouco. Mas muito pouco. Não está nada que incomodasse. Mas um time como o Bahia, dentro de casa, não pode sofrer o que sofreu. Mesmo pouco, não pode sofrer o que sofreu ontem contra o Chapecoense. O Bahia tinha que aproveitar o jogo de ontem e fazer mais gols, dar um saldo melhor, procurar fazer mais gols, porque agora é briga para gente, de gente grande. Se quer se classificar para Libertadores direto, tem que pontuar muito. Dentro de casa não tem nem que pensar em empatar. E no primeiro turno, o Bahia foi muito fraco dentro de casa. Muito fraco dentro de casa. Parece que tivemos só 52% de aproveitamento dentro de casa. E não é certo, porque o Bahia dentro de casa sempre foi muito forte, tem que manter essa pegada dentro de casa e ganhar. Ok? Vamos agora para Minas Gerais, pegar o Galo, que está numa crescente. Não vai ser um jogo fácil. O Bahia tem que jogar muito mais do que jogou ontem. E pelo menos um pontinho trazer de lá. Pelo menos um pontinho. Aí não pode pensar em perder, né, para o Atlético Mineiro de hipótese nenhuma. Ok? Um grande abraço. Até quarta-feira, se Deus quiser, para outros comentários aqui meu. E se vocês puderem nos ajudar a curtir, a divulgar esse vídeo, eu agradeço, que nos ajuda também. Um abraço, até lá, torcedor tricolor, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos.